Aí. Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu perdi as contas, acho que é a quinta, quarta, quinta. Estamos aqui hoje com o professor Eduardo Haddad, conterrâneo de São Joaquim, mas é um mineiro agora. Já virou mineiro. O professor Haddad, eu vou pedir para você falar aí um pouquinho da sua carreira, né, do seu trabalho aí como professor universitário, as áreas aí que você atua. Fala um pouquinho da sua história e aí a gente já entra no tema aí, tá bom? Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Cláudia. Quero parabenizar você e a Unip por esse evento, pela ousadia de fazer um evento de magnitude voltada para atender os alunos. Todos que passaram por uma graduação sabem muito bem a importância de nós termos professores de fora, professores que atuam na área acadêmica e professores também do eixo não formal, porque é uma possibilidade do aluno vislumbrar o que vai acontecer com ele no futuro, ou talvez ver a mesma disciplina, as mesmas doutrinas que ele estuda na faculdade, sob uma outra ótica, conhecendo outros pontos de vista. Então, eu sempre acho isso muito rico. Todas as vezes que sou convidado, eu me esforço, falo com a minha esposa, arruma um buraco aí na agenda, vamos nos encaixar, mas no caso de São Joaquim, e a senhora é testemunha, professora, eu fiz questão e corri atrás de você para, olha, cadê a minha chance de falar com o povo lá da minha região, que adoro, Foi nossa, que mesmo. saudade. Eu vivi em São Joaquim até os meus 18 anos, cresci em São Joaquim até os meus 18 anos, enquanto morei aí fui praticante de artes marciais, frequentador de academia, tinha uma vida fisicamente muito ativa, era cercado de amigos que também faziam muita atividade física e vim para Minas, para a cidade de Uberlândia, para ser aluno da Universidade Federal, faculdade que depois eu tive a oportunidade de trabalhar como professor de anatomia humana e fazer faculdade em Uberlândia teve um certo privilégio, porque eu não sei se foi por sorte ou se foi por azar, mas eu precisei trabalhar a minha graduação toda. E isso abriu portas e o mercado começou a conhecer o meu trabalho. E assim que eu me formei, talvez uns 6 meses depois, um pouquinho mais talvez, eu estava atuando como professor de uma faculdade da região, uma faculdade particular, com grandes aspirações, e foi onde eu passei 10 anos da minha vida, quase 11 anos, amadurecendo, academicamente falando, desenvolvendo trabalhos, de uma forma embrionária, porque dava muito mais aula do que tinha tempo para me preparar para pesquisas, enfim. Nesse ínterim todo, eu sempre estive envolvido com a musculação enquanto professor, enquanto aluno da faculdade, porque trabalhava em academias convencionais a prescrição do exercício resistido, a musculação. Depois, estando na faculdade, eu supervisionava os professores das academias, então era uma oportunidade muito rica de estar com professores, de sentir a dificuldade dos professores e de poder, de uma forma talvez um pouco mais madura, né, com a experiência que já tinha sido acumulada, orientar essas pessoas. Motivo esse que me colocou sempre muito numa posição muito privilegiada da teoria e da prática. E aí fiz a minha primeira pós-graduação na área de gerontologia em 97. Naquela época eu devo ter sido um dos primeiros a falar que os idosos tinham que praticar exercícios resistidos, né? O que foi um problemaço para a minha carreira, porque as pessoas não aceitavam a ideia dentro da educação física. Hoje, graças a Deus, todo mundo entende isso de uma maneira muito boa, né? Muito aberta. Mas foi uma experiência muito gratificante. Depois disso, começaram a acontecer as edições dos congressos brasileiros de musculação em BH, enfim. E eu sempre era convidado
E eu dava uma sorte, professora. Eu tinha a sorte de ser convidado para falar de um tema que eu tinha domínio muito grande e originalidade ao falar. E aí, o que o pessoal falava? A melhor palestra do evento. Não é que era a melhor palestra do evento, eu estava falando de, né, queijo com doce de leite, quer dizer, tudo de bom, né? Se me chamasse para falar de uma coisa fora da minha alçada, eu ia ficar desesperado. Como é que eu vou resolver esse abacaxi agora? Mas foram 7 anos de congressos brasileiros e isso abriu muitas portas, muitas pós-graduações me colocavam como professor convidado e eu passei os últimos 21 anos, né? 20 anos ministrando aula na pós-graduação na área de fisiologia neuromuscular e bioquímica do exercício. Sempre exercício resistido, que é uma coisa que eu tinha um carinho muito grande, né? O carinho era tão grande que, dando continuidade às pós-graduações e dando aula a manhã toda, a tarde toda e a noite toda, eu arrumava tempo e ia para a academia mais ou menos 20 para meia-noite e fazia musculação até quase 1 hora da manhã. E aos 32, quase 33 anos, inventei de ser fisiculturista de competição. E passei uma temporada competindo como fisiculturista e eu estudava eletromiografia nessa época, que é uma ciência de diagnóstico agudo. Muitas pessoas, nós vamos falar disso ainda hoje. Mas, enfim, a pesquisa e o caráter competitivo, que era hobby, acabaram se cruzando. E muitas pessoas começaram a achar que eu era um professor que tinha tanta teoria quanto a prática. Falei, que sorte que eu não sou apaixonado por skate. Senão eles iam achar que eu só sei ensinar skate, né, para as pessoas. Mas, enfim, foi o hobby, foi a paixão, foi a brincadeira, talvez, não sei, que foi qualificando de uma maneira tal que eu me tornei um profissional conhecido em função da musculação e até hoje desenvolvo trabalhos nessa área, com uma ênfase muito grande em controle cardiovascular na musculação, resposta hipertensiva e resposta de curvas glicêmicas, né? O mestrado foi feito na área da saúde, estudando drogas anticâncer e o efeito degenerativo que elas têm em relação ao miocárdio, e a suplementação com aminoácidos, na tentativa de proteger o coração. E agora nós estamos em vias de finalização do meu livro, ele já está na editora, recebi o e-mail essa semana, falando, Haddad, agora a gente só depende de você, última versão corrigida, se você falar que pode rodar o livro, pode rodar. Né? As normas da ABNT todas certinhas, agora está tudo bom. É um conteúdo que foi escrito com todo o carinho do mundo para o estudante e profissional de educação física. Então, não é um livro que fala sobre 1000 exercícios, não. Ele é o passo a passo, esse é o nome da obra, né? Musculação, passo a passo. Por onde começa? Como começa o exercício resistido, né? E quais são os passos para irmos evoluindo em termos neuromotores, em termos metabólicos. E aí tem pessoas maravilhosas que eu convidei para enriquecer o livro, né? Que são quadros que eu chamo de bate-papo com expert. E aí eu tive a oportunidade de chamar os amigos, né? O Jonato Prestes, o Belmiro, né, de Sales, escreveu um texto maravilhoso falando sobre a força. O meu professor de anatomia humana escreveu um quadro sobre mecanismos de lesão. Então, é uma obra muito gostosa. Eu espero que quando esse nosso momento difícil de quarentena encerrar e quando nós superarmos esse momento tão difícil que a humanidade está passando, espero que nós estejamos juntos fisicamente na Unip, para eu poder falar um pouco desse grande trabalho que é o livro, né? E novamente, muito obrigado, viu, professora, pela oportunidade de estar com vocês. Unip, parabéns. Eu sei que não é fácil nós termos um corpo de professores dispostos a organizar eventos, principalmente em época de quarentena. Então, parabéns à Unip pelo esforço de manter a professora Cláudia aí no corpo docente.
Imagina, nós que agradecemos. E já está marcado para 2021, só vamos depois definir o mês e o dia. Você vem fazer um curso aqui com a gente, tá Ah, bom? que coisa boa. Maravilha. Vamos lá, vamos entrar no tema aí. O pessoal vai interagindo pelo chat, qualquer coisa a gente te interrompe aqui, mas vai seguindo aí agora com o nosso conteúdo, que é sobre esses famosos exercícios resistidos aí. Os nossos alunos já estão em sala? Sim, estamos com 24 que bom. pessoas. Sim. Eu acho que a maioria é da área, não sei se tem alguém. A gente divulgou para todos os alunos da Unip, não só os de educação física. Às vezes tem aquele pessoal que gosta de treinar, né, e que quer conhecer também um pouquinho mais. Aí, se vocês ótimo, quiserem sejam bem-vindos. Quem é da educação física e quem é de outra área, e aí a gente vai batendo um papo pelo chat Coisa enquanto. boa. Professora, será que nós podemos já combinar algumas normas para fazer funcionar? Então, amigos, sejam todos muito bem-vindos, tá? A norma é assim, ó, peçam a palavra a todo instante, podem interromper, eu não tenho problemas com isso, eu não perco a minha linha de raciocínio, façam as perguntas. O meu objetivo é que vocês não saiam daqui com mais dúvidas, nem com vontade de ir para a biblioteca estudar. Meu objetivo é que vocês saiam daqui esclarecidos e que saibam muito sobre a diferença entre treinar a força e fazer treinamentos que objetivam a hipertrofia muscular. Em relação a métodos e princípios fisiológicos, podem me interromper à vontade. Eu não sei como que funciona a moderação pelo Zoom, professora. Eles podem interromper, o áudio deles pode ficar aberto, da microfonia, como que funciona? Não, a gente deixa o áudio fechado, aí normalmente pelo chat o pessoal fala, posso perguntar, abrir meu microfone? Aí a gente vai liberando aqui aos poucos. Tem gente que prefere fazer pergunta pelo chat, aí depois a gente faz no final, e tem gente que pede a palavra pelo chat aqui, eu vou ficar de olho no chat, qualquer coisa eu te falo. Isso, pode interromper toda hora. O microfone fechado, senão fica muito barulho, né? Aí o microfone fica fechado de todo mundo. Tem gente da enfermagem, ó, ciências contábeis, tem um pessoal aí que não é educador. Nós temos profissionais ou não? Tem profissionais, TH tá aí. Mentira, quem tá aí? Tá, o TH. É? Eu consigo ver o TH? Se ele soubesse a saudade que eu tenho dele. TH! Mas a maioria acho que é estudante. Maioria é estudante. O Ricardo acho que estava aí legal. também. Fala, Dade! Abraço, meu amigo. H, todas as coisas boas que aconteceram na minha carreira profissional têm o dedo seu. Que isso, irmão? Sim, todas as coisas boas que aconteceram na minha carreira. Se você soubesse a gratidão real que eu tenho por você ter sido o meu professor de educação física, a pessoa que me orientou dentro da tua academia e que, ao final das aulas de ginástica, colocava Caetano para a gente pensar na letra da música. Se você soubesse como foi bom ter aprendido o 3S com você e não com os livros, ter aprendido o que é alongamento. Cara, eu te devo tanto, mas eu te devo tanto. Se você soubesse quanto você é importante, se eu conseguir mudar a vida de alguém com educação física, lá vai eu. Liga não, gente, eu sou bobo assim mesmo. Você só é maravilhoso na minha vida, viu, TH? Tem muito tempo que eu tenho pedido para as pessoas conseguirem o seu contato para mim, né? O nosso amigo o Juninho, músico, que é baterista, eu falo, Juninho, consegue de alguma forma o contato do TH para mim, pelo menos para eu falar um oi pelo WhatsApp. Obrigado demais por você estar aqui, viu? Você é uma pessoa muito especial no meu coração. E eu que agradeço. Nossa, eu estou emocionado, cara. Estou realmente... Cara, só faz não. Aí você... Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo, por você. Estou muito contente. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Coisa linda. Não temos mais condição de fazer nada. É isso, tá? Chega, acabou a live.
Nossa, que coisa boa. Presente que Legal, vocês me vamos lá. deram. Meus amigos, quando pensamos em exercícios resistidos, quando pensamos em musculação, automaticamente as pessoas remetem a sua lembrança e as suas recordações a físicos modelados, a músculos avantajados, proporções, simetrias, definição muscular, até porque grande parte do público que busca uma academia não o faz em função de saúde. A saúde, ela acaba sendo um aspecto secundário, apesar que todos hoje têm acesso a essa informação e conhecem os benefícios da prática do exercício. A grande verdade é que as pessoas buscam academia para emagrecer, para ficar um pouco mais bonito, se adequar a um padrão que é esteticamente aceito e imposto já pela sociedade. Eu, particularmente, quando comecei a fazer musculação, ser muito musculoso não era algo tão bonito. Hoje já é o padrão e as pessoas buscam um físico que é de uma exigência muito grande. Mas entendam, exercício resistido é qualquer forma de atividade física onde você consiga controlar variáveis prescritas, volume, intensidade, densidade, amplitude do movimento. Então, é um exercício, transcende o conceito de atividade física espontânea e atinge o conceito de exercício, uma dose esperando uma resposta. Porém, não significa que é feito com pesos, anilhas, dumbbells, máquinas e aparelhos. Qualquer forma de resistência externa deve ser classificado como exercício resistido. Dessa forma, Pilates deve ser entendido como um exercício resistido. Hidroginástica, apesar do aspecto cardiovascular muito intenso, precisa ser entendido como um exercício resistido. O halterofilismo, o levantamento de peso olímpico e a musculação, né, o bodybuilding, também. Então, exercício resistido é aquele que você faz contra uma resistência externa. E aí nós temos dois aspectos muito preciosos em relação à prescrição do exercício resistido. Vejam, você, quando prescreve exercício resistido, você está prescrevendo uma atividade que ela não é natural. Não existe nenhum exercício dentro da prática da musculação, por exemplo, que possa ser classificado como um exercício natural, funcional. Certa vez alguém me disse assim, Haddad, mas o agachamento parece com a pessoa sentar-se. Nossa, mas você senta feio, hein? Porque o agachamento ele é exatamente artificial. É uma atividade acíclica, extremamente técnica, né? E por mais simples que o exercício possa parecer, amigos, por exemplo, você vai lá fazer uma cadeira extensora, todos conhecem, aquele que você senta e faz extensão do joelho, flexão do joelho. Quem não frequenta a academia deve ter visto isso em algum vídeo, alguma coisa assim. Entenda, mesmo esse exercício que é tão simples, ele tem um padrão neuromotor, ele tem um engrama motor que precisa ser aprendido. E o mecanismo que o seu sistema nervoso central usa para aprender qualquer movimento da musculação não é o mesmo que você usa para aprender um movimento de dança de salão, por exemplo. É um engrama motor muito peculiar. Não são movimentos harmônicos, são movimentos cadenciados, onde duas fases estão muito presentes, a concêntrica e a excêntrica, exatamente no mesmo plano, no mesmo eixo, sem variações, sem mudar nada. Por mais que de vez em quando você chega na academia e vê gente fazendo exercício assim, né? Puxa o peso, joga lá na frente, abaixa, puxa, joga lá na frente, mudando plano, eixo, aquela bagunça toda. Não é desse jeito que ele é feito. Então, a primeira parte da prescrição do exercício, ela é uma etapa puramente coordenativa. E nós chegamos no primeiro aspecto importante do exercício resistido. Porque o exercício resistido, diferente de dança, artes marciais, que tem uma coordenação intermuscular, vejam bem, intermuscular, entre os músculos em questão. A musculação, o exercício resistido, em qualquer idade que estamos pensando aqui, amigos,
ela tem um aspecto coordenativo intermuscular e intramuscular. Observe uma pessoa que faz determinado exercício pela primeira vez e você vai observar um tremor muito característico. Fácil de observar isso na cadeira extensora, na máquina de peitoral, né? Esse tremor, mais do que a coordenação entre os músculos envolvidos, é a coordenação intramuscular, é o padrão de recrutamento das unidades motoras que está se ajustando para a nova atividade. Nunca antes na sua vida você precisou fazer uma ação concêntrica máxima, seu tendão nunca se aproximou tanto um do outro, que não é isso natural, né? E ele também nunca se afastou de maneira controlada. Você levantava a mão para alcançar uma rosa, você abaixava para pegar alguma coisa no chão, mas as suas ações concêntricas, elas não eram tão controladas. Isso precisa ser aprendido. Então tem uma técnica e essa técnica tem que ser precisa. Controla-se inclusive a velocidade. Professores mais exigentes e mais cuidadosos compensam inclusive com a ventilação. Olha, na hora da força eu quero que você solta o ar, por favor. Na hora que você estiver fazendo menos força, que para nós da educação física, na ação excêntrica, você vai inspirar, ok? Então, são técnicas de aprendizagem intermuscular, intramuscular. E agora nós temos uma pessoa que sabe fazer o exercício muito bonitinho. Ele pega uma barra, desce até no peito e levanta. Desce até no peito e levanta 10 vezes, 8 vezes, algumas vezes. Ok. Nós precisamos agora fazer com que esse indivíduo se torne tolerante. Nós precisamos treinar resistência, mas ela não é cardiorrespiratória, ela é muito localizada. Ele precisa conseguir manter o padrão motor periférico, contrair o músculo e manter os estímulos centrais da área pré-motora em consonância, mesmo diante da acidez do músculo. Vou explicar melhor. Começou a doer pra caramba, ele não pode reinventar o exercício. Vou te contar como que isso acontece. O menininho tinha que descer a barra até no peito e subir a barra. Descer a barra até no peito. Começou a doer, ele inventa um movimento assim, ó. Joga o ombro lá na frente, inventa alguma coisa que não é o exercício que o professor ensinou. E isso é clássico. Isso vai gerar um grande problema. Porque são compensações musculares, com desequilíbrios articulares e um reaprender de movimento. Nós estamos agora nos colocando à mercê de um exercício que não existe, ok? Nós estamos então na segunda fase do treinamento. Ele aprendeu o exercício e agora ele ganha resistência. Daqui a pouco nós vamos falar como fazer isso, tá? A terceira fase da periodização do treinamento é quando você pega o exercício que é perfeito e continua sendo perfeito, mesmo se você pedir para ele fazer 30 vezes o movimento. Continua com a técnica perfeita. Ele tolera a acidose. Ele aguenta. Ele tem resistência muscular localizada. Tudo bem? Terceira fase do treinamento, aumentarmos força. Pronto, surgiu um pepino. Deixa eu explicar. Quando você ensinou o movimento, você ensinou um padrão de contração muscular e o cérebro dele, a área motora e a área pré-motora do telencéfalo, se reprogramaram e falaram, opa, peraí, a barra não pode balançar, a concêntrica tem que ir até o final, a fase excêntrica precisa ser administrada sem componentes elásticos, sem movimentos explosivos. Ele aprendeu um ritmo de contração que nem existe. É totalmente artificial, quase terapêutico. E agora, nós vamos fazer isso contra cargas desafiadoras. Novamente, o sistema nervoso central dele vai ser desafiado. Presta muita atenção nessa expressão, drive neural. Drive neural. O que é o drive neural? É quando você pega aquelas mesmas unidades motoras que você já estava usando, só para lembrar vocês, as unidades motoras, elas são formadas por um neurônio motor e todas as fibras musculares que ele inerva. Seu bíceps tem aproximadamente 120 unidades motoras. Para você levar um batom à boca,
você usa algumas unidades motoras, consequentemente algumas fibras musculares. Para você levar um dumbbell até a altura do ombro e voltar, você precisa de mais neurônios motores, mais fibras musculares em ação. Quando Deus fez exatamente para você dosar a força. Senão seria impossível escovar o dente, né? Você, pum, toda vez ia se arrebentar. Você dosa, é a gradação da força. Esta é uma ação consciente. Você precisa conscientemente, olha o verbo agora, desejar mover esse peso. E para isso, nós estamos diante de uma barreira que se chama motivação intrínseca. Eu não consigo motivar alguém que é intrinsecamente desmotivado. Uma pessoa que não foi feito um trabalho para que ela rompa barreiras, para que ela supere, para que ela creia na possibilidade, todas as vezes, não, professor, já colocar mais peso, já está difícil, está toda suada, não está nem brilhando a testa, né? Mas existem aspectos culturais, existem aspectos que foram aprendidos, que precisam gradativamente ser quebrados para que nós possamos aumentar o drive neural. Então, aumentar o drive neural, amigos, significa, atenção, aumentar o recrutamento das unidades motoras e aumentar a frequência dos disparos dessas unidades motoras. Seu neurônio, ele passa por ele uma corrente elétrica e atinge a fibra. Outra corrente elétrica e atinge a fibra. Outra corrente elétrica e atinge a fibra. Nós temos uma frequência de passagem desse estímulo da área motora para a periferia. Nós precisamos treinar de maneira tal que o seu cérebro consiga aumentar a frequência desses disparos. Isso é dificílimo. Aumentar o recrutamento das unidades motoras, opa, isso é tranquilo. É só você ter vontade. Vou levantar esse peso, em nome de Jesus, meu filho, vamos que vamos. Beleza, levanta. Agora, aumentar a frequência dos disparos é tempo dependente. Eu preciso me submeter àquele peso muitas vezes para aumentar a frequência dos disparos. Daqui a pouco a gente fala como que faz isso. A terceira parte, então, foi o ganho da força. Chegamos na quarta etapa do treinamento. Treinamento de resistência de força, que é treino de hipertrofia. Bom, quando eu comecei a trabalhar como instrutor, as fichas elas eram de cartolina. E no cantinho superior direito estava escrito assim, ó, objetivo. E aí a secretária da academia, a recepcionista, escrevia lá assim, ó, hipertrofia, de caneta Bic, ou RML, ou então assim, enrijecimento. Deve ser uma picada de cascavel para deixar a pessoa dura, sei lá, mas enfim. Na verdade, o objetivo, ele segue o modelo da periodização. Então, qual é o objetivo? Aprendizagem. Qual é o objetivo? Ganho de resistência. Qual é o objetivo? Força. Qual é o objetivo? Hipertrofia. Haddad, a literatura fala que programas de hipertrofia têm séries de 8 a 12 repetições máximas. O objetivo do meu aluno é hipertrofia. O que você acha de eu colocar para ele 3 de 12? Eu acho dificílimo. Ele nem aprendeu a fazer o exercício, você quer que ele faça 12 vezes? E o pior, 3 séries? Por que não uma, talvez 2 séries? E ele te diz até onde ele vai fazer. Ele começa a fazer a série, prestem muita atenção nesse conceito, porque infelizmente eu sou a única pessoa que escreveu sobre isso. Queria que mais pessoas vissem assim. Ele começa a fazer exercício. Vamos imaginar uma pessoa fazendo um agachamento. E você fala, faça uma vez. De novo, de repente o calcanhar começa a levantar. Ou ele flexiona o tronco, os cotovelos saem da posição correta, move as escápulas, ótimo, pode descansar, tá ótimo. Haddad, mas ele fez só 5, perfeito. Ele fez 5 perfeitas. Descansa um pouco. Quanto tempo? Descanse. Deixa a respiração da pessoa voltar ao normal, dê feedback verbal. Olha, foi muito bom nisso. Nós paramos, porque num determinado momento você fez isso com as costas. Vamos lá, segunda série? E aí você observa novamente.
Pode ser que ele tenha perdido a técnica por falta de concentração, mas normalmente não é isso, não, é por fadiga mesmo. Poxa, Haddad, mas ele fatigou com 5 repetições? Ué, o que tem? O movimento é inédito, ele não sabia daquilo. Ele perdeu o controle central. E aí você pede mais uma ou 2 séries daquilo. Entendam. Ah, Haddad, então quer dizer assim que músculos grandes eu passo 3 séries, músculos pequenos eu passo... Não existe músculo pequeno. Né? O que nós chamávamos de músculos pequenos, o bíceps, o tríceps é maior que o peitoral. Quando nós colocamos isso em imagens de 3D, você fala, nossa, o tríceps é muito grande. Falar que ele é pequeno perto do peitoral é um erro gravíssimo de anatomia e de fisiologia, né? Então, não é assim. Aquele exercício cuja excelência técnica é mais difícil de acessar, coloque 3 séries ou mais. Aquele exercício que é extremamente fácil, pec deck, cadeira extensora e coisas assim, passa uma série só. É tão simples aprender a fazer isso, no meu ponto de vista, não precisava nem passar esses exercícios. Acho que colocando exercícios multiarticulares já estava ótimo, mas numa academia, amigos, é legal você prescrever um pouco mais de exercício por uma questão de endomarketing. Poxa, o dono da academia se esforçou tanto para conseguir colocar aqueles equipamentos lá dentro e vem um instrutor falar que só o supino salva. Não, use aquelas máquinas, mostre para o seu cliente que tem muito recurso dentro da academia, tem possibilidades, é uma academia confortável, que pode recepcioná-lo bem. Tudo bem até aqui? A gente está misturando um pouco de fisiologia neuromuscular com marketing, mas assim, não dá para as coisas se separarem. Ok, agora entendam. Quando pensarmos em aumentar a resistência muscular na segunda fase do treinamento, nós temos algumas opções que são clássicas. Né? Aumente o número de repetições, dá certo. Aumente o número de séries, também dá muito certo. Tira o descanso, muito bom. Faça mais devagar, minha paixão. Quando faz devagarzinho, fala, isso, porque a chance que você tem de prevalecer técnica sobre qualquer outra coisa, né? Mas existem outros modelos que são muito importantes também, que é a sua oportunidade de fazer combinações de exercícios. Fazer o que o Weineck, Jürgen Weineck, desde 84 já chamava de pré-exaustão. Na verdade, no final dos anos 70 ele chamava de pré-exaustão. Vai lá, faça o pec deck antes de ir para o supino, faça o crossover antes de ir para o supino, flies com dumbbells, enfim. Haddad, mas eu vou fazer pré-exaustão, ele nem aprendeu a fazer o supino. Ótimo, faça pós-exaustão então, faça o supino primeiro e depois faça exercícios com elástico, com isometria, não importa. Você precisa que ele aprenda que a acidez localizada, aquela dorzinha fazendo algumas abdominais a mais, que aquilo não mata, que aquilo ali é inclusive importante para fazer a neocapilarização periférica. Quando você deixa o músculo isquêmico, você faz a medula óssea liberar os VGFs e eles sinalizam para os capilares abrirem, novos capilares, vamos abrindo, vamos melhorar a oxigenação dos tecidos. É também a isquemia que faz com que haja uma inibição muito autógena da miostatina, que favorece a proliferação celular e você consegue alguma hipertrofia. É também essa hipóxia que aumenta a sua versatilidade em melhorar a sua densidade mitocondrial. Imagina, eu consigo melhorar a densidade mitocondrial com nutrição? Consigo, claro. Mas, poxa, o exercício é o padrão ouro para melhorar a densidade mitocondrial. Pessoas que têm maiores mitocôndrias e mais mitocôndrias envelhecem melhor. Então, qual é o problema de você fazer alguma coisa com a musculação que ofereça esse recurso? Estamos juntos até aqui? Então você pode usar vários exercícios, você pode usar as famosas drop sets, né? Aquela série bonita que você vai retirando o peso enquanto a pessoa mantém o mesmo padrão de movimento. Isso não é coisa de, olha, eu vi o famoso lá do Instagram fazendo. Que bom que existe o famoso do Instagram. Mas entendam, o objetivo deste modelo de série, isso não é um método de treinamento, amigos, isso é só um modelo de série. O objetivo dele não é outro senão perpetuar a acidose a qual você está impondo aquele tecido. Fazer a série durar mais, sabe? Pode ser tirando de 1 em 1 pezinho, pode ser tirando de 5 em 5, isso não faz a menor diferença. E não é um método de hipertrofia. Não existe treinamento para hipertrofia.
Existe treinamento para melhorar a aptidão física. Você melhora flexibilidade, você melhora a coordenação, você melhora a força, você melhora a resistência, você melhora a potência, você melhora a velocidade, você não melhora a hipertrofia. Hipertrofia não é uma aptidão física. Imagina, eu vou montar um treino para emagrecer. Não. Você emagrece porque houve mudanças na taxa metabólica e na ingesta calórica, né? Você não emagreceu porque alguém colocou mais séries, mais repetições, correu mais ou menos na esteira. Não, não. Não é assim. Esse é um caminho para se gastar mais energia. E a hipertrofia também é verdade. Você não monta um treino hipertrófico, você monta um treino para resistência de força. Tudo bem? Chegamos novamente na fase da força e agora a fisiologia é soberana. Treino de força, amigos. Você deve fazer uso do exercício multiarticular. De todos os exercícios que você ensinou o seu aluninho a fazer na fase do aprendizado e na fase da resistência, você vai escolher o multiarticular. Então, vamos imaginar para peito. Eu imagino que você vai escolher um dos supinos. Ou uma máquina muito segura. Como nós estamos falando de uma aplicação prática da neurofisiologia, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Durante todo o processo de acompanhamento do seu aluninho, você vai perceber que existem exercícios que ele chega já jogando cabelo, fala, agora é hora. Ele fica felizão quando ele vai para aquele exercício, porque ele gosta daquele exercício. Na minha época, era o supino reto. Hoje tem um monte de máquinas de treinamento que os meninos são apaixonados. É nesse aí que você vai treinar a força. É naquele que a mocinha tem o maior ímpeto. Esse aqui vai deixar minha coxa linda. É ali mesmo que você vai treinar a força. Não faça treinos de força em exercícios uniarticulares. Apenas nos multiarticulares. Vou falar de novo. Não façam treinos de força em exercícios uniarticulares. O cisalhamento é muito forte. Cisalhamento, gente, é quando você tem duas peças rígidas e elas não se movem por distanciamento nem por compressão. Elas se movem por resvalo. Então, imagine o seu joelho, uma peça óssea e outra peça óssea, que deveria fazer movimentos angulares, flexão e extensão, e de repente ele pega e se move por resvalo, cisalhamento. É o que acontece quando você vai para uma cadeira extensora, por exemplo, e vai lá e coloca um peso que o seu aluno é capaz de fazer menos que 6 movimentos. Absurdo. Haja patela, haja ligamento cruzado. Faça no leg press, ou num tipo de agachamento, ou no próprio agachamento, porque as forças se equivalem. Na eletromiografia, na neurofisiologia, nós chamamos de coativação dos antagonistas. Quadríceps, isquiotibiais, gastrocnêmios, eles se equivalem e se coordenam harmonicamente, estabilizando o seu joelho. Numa biomecânica tão precisa que quase que saem notas musicais. Quando você quebra isso e coloca numa cadeira extensora, você olha e fala assim, ixi, desafinou. Então ninguém vai fazer treino de força num pec deck, num crossover, porque é fazer cisalhamento no ombro. Entendem? Escolhido a melhor opção de exercício, você vai para o óbvio. Poxa, se ele vai levantar tanto peso, que tal se eu oferecer descansos máximos? E nós estamos falando de pelo menos 5 minutos entre as tentativas, descansos longos mesmo. Agora entendam e prestem bastante atenção, porque esse é um dos grandes segredos do atendimento nas academias. Atendimento de prescrição, claro. O sorriso e chamar a pessoa pelo nome é o melhor atendimento, tá? Mas entendam, quando você vai prescrever o exercício, eventualmente pode acontecer do professor dividir e fazer o que nós chamamos de split, né? Quebrar e dividir o físico da pessoa em partes. E vamos imaginar que você colocou assim, ó, peito e ombro no mesmo dia. É uma coisa muito comum de acontecer, não só aqui, mas nos Estados Unidos a gente viu isso bastante também. Presta atenção. Se no dia o seu aluninho, o rapaz, ele precisa fazer peito e ombro no mesmo dia, e ele fez, vamos imaginar aqui simplificando, tá? Ele foi lá e fez o supino reto,
algumas séries de preparação, 3, 4 séries, de 10 até 20 movimentos, ficou todo aquecido, repassou o movimento várias vezes na cabeça e agora vamos lá, vamos fazer umas 2 séries pesadaças de força. Fisiologicamente você só precisava de uma, tá? Uma série é o suficiente para força. Poucas repetições. Mas por questões de segurança, ninguém faz isso. Usa um pouco menos de peso e faz umas 2, talvez 3 séries. Fez o supino? Ótimo. Então, Haddad, agora acho que eu vou para um supino inclinado, depois eu faço um crossover e eu começo a treinar o ombro. Não, 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 não. Você não está montando um trabalho de hipertrofia. Você fez o supino? Ótimo. Agora você vai para o desenvolvimento e faça a força do ombro. Terminado o trabalho do ombro, amigos, aí você volta para a rotina que já estava prescrita. Faz lá o fly inclinado, crossover, termina o trabalho de peito todo e depois começa elevação lateral, elevação frontal, elevação unilateral e enfim. Entenderam a diferença disso para o que nós vemos no Brasil inteiro? Na fase de força, a pessoa vai lá e faz um exercício de peito, outro exercício de peito, outro de peito, outro de peito, outro de peito, e depois ele quer fazer força de ombro. Ah, Haddad, mas eu faço isso aí há 4 anos, nunca aconteceu nada. Aconteceu sim, você não sabe. Você é fraco de ombro. E se você não se lesionar, você vai ficar parecendo um Playmobil. O peito grandão e o ombrinho assim, sem deltoides. Entende? Eu conheço bastante de Playmobil. Eu tinha um Castelo e o Forte Apache. Tá? Então, meus amigos, prestem bastante atenção. Nós estamos preparando uma máquina para que ela possa fazer o tal trabalho da hipertrofia. Então ele fez a força do peito, aí ele faz a força do ombro, e depois todos os outros exercícios que iam ser prescritos com série de 10, 12, 15, enfim. Entenderam esse ponto? Isso é um aspecto importantíssimo da prescrição. Vemos muitos erros desastrosos, causando grandes lesões, e muitas vezes apenas desvios posturais. Que ótimo, vai lá e faz RPG, faz pilates, vai dar certo. Mas quando são lesões, complicado. Eu posso falar que eu tenho várias dezenas de lesões pelo corpo, de uma época que a musculação não era uma coisa efetivamente estudada, tá? Quando chegamos na fase da hipertrofia, amigos, nós temos que entender o seguinte: treinar a hipertrofia, estimular para que aconteça hipertrofia, não é mais treinar um exercício. Porque até agora eu falei para você, aprendizagem, coordenação, engrama motor, correção técnica, força, recrutamento de unidades motoras. Quando chega na parte da hipertrofia, você não treina mais o gesto, ele tem que estar pronto. Você tem que ser um perito na execução daquele movimento. Ele tem que parecer uma obra de arte, de biomecânica. Não pode mais o cotovelo ficar balançando, perde a postura, tira o calcanhar, joelho fica valgo, fica varo. Não cabe mais isso. Errou-se na aprendizagem. Então isso não pode acontecer numa fase de hipertrofia. Porque a fase da hipertrofia, você não treina o gesto, você treina o ventre muscular. Você coloca essa pessoa diante de você e faz, então, uma análise. Olha que palavra difícil de interpretar em termos precisos. Uma análise estética. Sabe Deus o que isso significa? Porque estética, né? É mais fácil você se basear na anatomia e nas proporções musculares. E aí você observa que o tríceps talvez esteja menor que o bíceps, os deltoides não estejam acompanhando o tamanho do trapézio ou do peitoral. E o treino é montado baseando-se na busca das proporções entre as partes. Alguns músculos vão ser menos exigidos, outros vão ser mais exigidos. Talvez, durante a aprendizagem, a resistência e a força, a parte externocostal do peitoral maior tenha se hipertrofiado muito bem, e a parte clavicular do peitoral maior talvez não tenha hipertrofiado. Seria importante, então, nessa fase, dedicar a nossa atenção e nos debruçarmos um pouco em relação ao ventre, mas na porção clavicular. Talvez, durante os treinos de aprendizagem, resistência e força, tenhamos feito muitos desenvolvimentos
e o serrátil esteja forte, o deltoide anterior esteja forte, mas talvez o deltoide médio, o deltoide posterior não tenham conseguido um bom volume. Então, nós vamos nos debruçar em relação a esse treinamento, colocando mais estímulos no deltoide médio, no deltoide posterior. Por isso, a avaliação estética associada à cinesiologia. Qual a ação deste ventre muscular? O que ele faz? Assim, nós conseguimos, então, diferenciar com uma precisão muito grande quais são as características do treino da força. Exercitar movimentos básicos, multiarticulares. Qual é a característica primordial do treino da hipertrofia? Fazer uso da coordenação e da força adquirida para estimularmos ventres musculares, com ênfase nos ventres que são menos favorecidos. É comum algumas pessoas discutirem assim: esse exercício aqui, professor, ele pega mais distal, este pega mais proximal. Amigos, a ciência ainda não tem maturidade tecnológica para discutir isso. Você pode se aproveitar da experiência de fisiculturistas e perguntar para eles: eu queria melhorar aqui, qual exercício que você faz? É bom isso, essa interação ela é saudável, é legal, mas entendam, quando você prescreve para o outro, profissionalmente falando, tá? Não é igual passar exercício para o seu colega, né? Estou falando profissionalmente falando. Você não faz uma prática que não tenha respaldo científico. Porque se alguém pergunta para você assim, de onde você tirou isso? Você precisa falar, olha, alguns trabalhos foram publicados onde houve bons resultados usando essa técnica e é bom empregá-la no seu caso, porque nós podemos colher bons frutos. Agora, quando você fala assim, eu fiz em mim, deu certo, olha, desculpa. Você namorou uma pessoa e deu certo que com certeza não daria certo comigo. Você se casou com uma pessoa que deu certo e nunca daria certo comigo. Você usa uma roupa de uma cor que dá certo para você e não daria certo para mim. Você gosta de comidas que eu detesto. Né? Fisiologia não é assim. Nós precisamos de uma prescrição de exercício, amigos, baseada em evidências. Eu não estou pedindo para você negligenciar a opinião dos mais experientes, não. Nós nos baseamos fortemente na opinião dos mais experientes. Nós acreditamos muito nas experiências acumuladas e vivenciadas. Mas em relação a cuidar do outro, por favor, né? Precisamos ter maturidade acadêmica e maturidade científica para fazermos com toda a responsabilidade do mundo. Afinal de contas, vocês, os que são alunos ainda, entendam, o que vocês fizerem como profissionais daqui a poucos semestres vai refletir no nome do professor Eduardo Haddad, vai refletir no nome da professora Cláudia, no nome do mestrão Tagá, porque as pessoas vão nos colocar na mesma prateleira que você está se colocando. Então, faça com muita prudência, porque nós trabalhamos demais para colocar a educação física até onde nós conseguimos. Então, se você diminuir isso agora, vai ser uma negligência muito grande, não só para com você, mas uma categoria toda de profissionais e tantos outros que ainda virão. Nós nem sabemos o patamar que você vai conseguir alavancar a educação física. Nós sabemos que os erros de muitos outros colocaram a educação física no patamar do deixou a desejar. Um grande exemplo disso é termos perdido a psicomotricidade. Agora existem faculdades de psicomotricidade, o educador físico não mais prescreve exercícios de psicomotricidade. Bom, eu queria bater um papo agora com vocês, ouvir um pouco, ver se tem perguntas. Queria ver a carinha de vocês, se tiver jeito. Professora Cláudia, me salve. Legal. É isso aí. Bom, depois se você quiser comentar um pouquinho, o Gabriel colocou um ponto aqui que talvez seja um pouco abrangente demais para a gente falar agora, mas de repente você consegue falar um pouquinho. A questão da dieta, quando a gente fala de
de hipertrofia, né? Ele coloca que dieta também é a base de tudo, né? Então, acho que é um tema aí, de repente, para uma outra live, que é realmente a dieta, ela é fundamental, né? Tanto no emagrecimento, quando você tocou no emagrecimento, quanto na hipertrofia, a dieta derruba tudo, né? Não adianta você passar horas na academia, que se você não tiver uma dieta aí, é chover no molhado, né? Ainda bem que existe hoje consenso na literatura. Gabriel? Isso, Gabriel. Ainda bem que tem um consenso muito bom, muito claro na literatura hoje em dia, né? Quando se pensa na hipertrofia, assim como no emagrecimento, verdadeiramente a ingesta calórica é um dos determinantes. O exercício é o elemento que causa estímulos, né? Você começa a fazer proliferar fatores de crescimento, IGF-1, o PDS, a GSK-3 beta, mas na verdade a proliferação, assim como fazer ativação de mTOR, na verdade, se você faz isso e a ingesta calórica está baixa, você prolifera fatores catabólicos, macroscopicamente, você consegue inclusive dosar, porque uma das respostas é cortisolemia, né? Você olha o cortisol e fala, nossa, olha o corpo se defendendo do estresse que ele causou e não comeu, não dormiu. E a literatura hoje ela tem um consenso muito grande, graças a Deus, nós sabemos que para você estimular a hipertrofia, você oferece um mínimo de 40 calorias por quilo de peso, até 60, 65, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns atletas profissionais, e uma vez eu conversando com o Kai Green, que foi atleta pró da IFBB, eu fui atleta da IFBB amador, e conversando com o Kai Green, eu perguntei quantas calorias ele estava ingerindo por dia, e ele falou assim, 66 calorias. Eu falei, meu Deus do céu, 66 calorias por quilo de peso. Ele pesa 141 quilos. Então, se pega uma pessoa de 141 quilos, multiplica por 66, era a ingesta calórica diária dele. Gente, ingerir 6, 7 mil calorias num dia de sorvete é fácil. Mas fazer isso com arroz integral e sardinha, arroz integral e tilápia, arroz integral e peito de frango, mas é difícil demais, 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 né? Então, se formos detalhar isso, antes, os atletas do Brasil, por favor, entendam direito, os atletas do Brasil entenderam que deveriam ingerir 3 ou 4 gramas de proteína por quilo de peso, mas foi um erro de tradução tão simplório, porque era uma conversão em pounds. E, na verdade, eles estavam falando de uma adequação que fica em torno de 1,6 até 2,2, 2,5 grama de proteína por quilo de peso. Agora, você tem essa informação e você sabe que a ingesta de carboidrato ela é insulino dependente. Dessa forma, tem uma individualidade biológica muito grande. Algumas pessoas não podem olhar para o carboidrato, porque tem uma adipogênese muito grande, essa pessoa engorda muito fácil. E outras pessoas comem 200, 300 gramas de arroz por refeição e estão muito bem, independente do gasto calórico. Aqui nós estamos diante da individualidade biológica na supremacia máxima. Então, nós vamos dosar esse carboidrato da mesma forma que dosamos a proteína, o outro macronutriente. E para a hipertrofia muscular, a literatura cita em torno de 5 a 8 gramas de proteína por quilo de peso e a gordura em torno de 1 grama por quilo de peso. Quando você converte isso em números, você sai um pouquinho do padrão da Organização Mundial da Saúde. Então, você sai dos 60% de carboidrato, 15% de proteína e 20% ou 30% de lipídios. Mas é uma maneira que tem respaldo da literatura e que, ao investigar dietas de atletas profissionais, mesmo que eles falem assim, eu como muito menos carboidrato que isso, quando você coloca todo o carboidrato que tinha também nos mix de folhas, nos folhosos, nas saladas e tudo, assim, ele não sabe, na verdade, o quanto ele comeu.
Ele tem uma boa noção, ele tem uma experiência acumulada com a história de vida dele, mas de verdade ele não sabia direito. Mas sim, a dieta ela é determinante do sucesso. Treinar muito forte e se alimentar muito bem. Esses dias atrás eu fiz uma brincadeira no Instagram, adoro fazer brincadeirinha desse jeito. Eu falei assim, que você não poderia treinar como um leão, você tinha que comer como um leão. E a turma se divertiu, os comentários foram muito engraçados, né? Mas é isso, Gabriel. Espero ter ajudado você. É isso aí. Alguém tem pergunta? Eu vou fazer uma. Se alguém quiser perguntar, chama no chat aí, coloca o nome no chat aí, fala eu quero que... Aí o Gabriel falou obrigado, ajudou sim. Legal, Legal. apareceu para mim aqui também, eu vi, que bom. Apareceu o chat aí? Uhum. Eu queria colocar uma pergunta, assim, tentando ajudar aí essa moçadinha. Quando a gente fala aí essa fase de aprender aí, né, que é muito importante essa primeira fase, quando a gente fala em exercícios multiarticulares, a gente tem ouvido falar muito também da mobilidade articular, né? O quanto é importante a gente também observar e trabalhar essa mobilidade, porque muitas vezes ela limita essa biomecânica ideal, né? Acho que é uma coisa que a gente observa muito também. A pessoa não faz, às vezes não é porque ela não tem força, ou às vezes não é porque ela não aprendeu o movimento, mas às vezes falta essa mobilidade aí. Não sei se eu estou certa, me corrija e complete aí, por favor, Eduardo. É isso? Isso. Veja, quando nós vamos delinear um programa de exercício, nós temos variáveis intrínsecas do treinamento. Quais são? Escolha do exercício, ordem dos exercícios, número de série, número de repetição, ritmo de execução, amplitude e peso real. Quando nós pensamos assim, escolha dos exercícios, dos exercícios, vamos selecionar os exercícios. Ok. O American College, ele recomenda que se faça o uso de exercícios multiarticulares, podendo complementar com exercícios uniarticulares, então não são obrigatórios, que se dê preferência aos pesos livres, mas que na dificuldade se use máquinas multiarticulares e que haja possibilidade de substituições. Por exemplo, a literatura fala muito do agachamento profundo, professora. O joelho suporta muito bem. Existem alguns fisioterapeutas modernos que defendem a ideia de grandes flexões de joelho. E eu sou um pouco conservador com isso. Eu sou um pouco conservador como anatomista e eu sou um pouco conservador como ex-atleta, né? De fato, o joelho suporta grandes flexões. Não é a flexão que promove desgaste de patela e também não é exatamente a flexão que promove o estresse tensivo dos ligamentos, e sim a falta de tensão muscular estabilizando aquela articulação. O problema dos agachamentos profundos é a retroversão pélvica. A pessoa vai descendo e de repente a pelve dele faz uma báscula. E ao fazer essa retroversão, os discos intervertebrais são projetados posteriormente. E amigos, os que gostam de anatomia, lembrem-se, na parte anterior dos corpos das vértebras, nós temos o ligamento longitudinal anterior, que ele é uma fita larga de 1,8, 2 centímetros de largura. Mas na face posterior, o ligamento longitudinal posterior é estreito, ele é da largura de um lápis preto. O disco, ele pode escapar numa lesão posterolateral. O disco sai para trás e de lado. Então, flexão de lombar, retroversão de pelve, não são movimentos bem-vindos quando se está com sobrecarga. Uma pessoa que não tem flexibilidade de quadril, se você pede para ele fazer um agachamento profundo, a pelve vai girar. Uma pessoa que tem encurtamento de glúteo, se tentar fazer um agachamento profundo, a pelve também vai fazer esse movimento aí e vai fazer a retroversão. O seu adutor magno, que é muito exigido nos leg presses e nos agachamentos, ele tem duas porções. Uma parte é a parte adutora, daí o nome dele, adutor magno. Mas ele tem um ventre posicionado posteriormente, que é a porção extensora do adutor magno, faz extensão do quadril.
Quando ele encurta, você não consegue flexionar direito o seu quadril. Ou quando você não tem coordenação treinada para que ele faça uma excêntrica e a pelve fique bem posicionada. Assim, ele puxa a sua pelve toda vez que você tenta agachar. Portanto, quando se pensa em escolha do exercício, amplitude de movimento, você vai esbarrar na individualidade biológica, né? Eu sempre afirmo que aquele primeiro mês do nosso aluno na academia é um mês de avaliação diagnóstica e avaliação continuada. De repente você está passando um puxador, que é um exercício multiarticular. Aliás, todos os exercícios de costas são multiarticulares. Mas aí você vai lá e passa uma puxada e observa que as escápulas não se movem bem. Ou então observa que o peitoral, o externo, na verdade, do seu aluno, se move como se fosse um braço de bomba. Ele levanta e abaixa o peito enquanto faz a puxada. Olha, talvez não seja a hora, então, de colocar peso nessa puxada. Talvez não seja a hora de pedir para ele alongar muito o movimento, porque a cabeça longa do bíceps vai entrar em colisão com o acrômio. Então, é preciso que a seleção do exercício, o critério de escolha do exercício, transcenda os critérios da eletromiografia. Esse exercício pega mais do que esse, e entre no aspecto exatamente funcional. Olha, é mais seguro fazer assim, é mais seguro fazer assim, e vai selecionando e individualizando o exercício, né? Via de regra, todos nós faremos os exercícios básicos, salvo as limitações articulares. Perfeita essa observação, professora. Adorei. Ótimo. Temos mais duas perguntas. Quanto à fibromialgia, a Welita está perguntando. Tem alguma restrição de exercício ou não? Qual é a melhor escolha falando em treinamento resistido? Como que ela chama? Welita. Olha que engraçado, é a segunda vez que esse nome aparece no meu dia. Eu tive uma grande amiga na adolescência, né, que se chamava Welita. Welita, a fibromialgia, ela tem aspectos psicossomáticos muito fortes, tá? E, na verdade... Ela falou que é... Olha, mentira, não é possível. Não acredito nisso. Uma pausa, porque essa história eu acho que todos merecem ouvir. Eu falei para minha esposa isso agora, eu falei que engraçado. Eu tive um sonho essa noite com uma amiga minha da adolescência. Eu estava num balcão, ela estava do outro lado do balcão conversando com o atendente e ela se inclinou e falou assim: nossa, que legal, você por aqui. E eu falei isso para minha esposa, ela falou assim: engraçado como a gente sonha com as pessoas. Wellington, que coisa boa que você está aí na sala, que bacana, viu? Muito legal. Estava falando do seu irmão hoje. Obrigado por estar aqui. Mas voltando à fibromialgia, entendam, existe um perfil de pessoas que desenvolverão a fibromialgia. Então, nós estamos falando de um aspecto comportamental. Entendam que aspectos comportamentais são adquiridos na primeira infância e durante a adolescência. Eles são adquiridos por imitação dos pais e eles são adquiridos por mau direcionamento. Às vezes uma repressão de um lado, às vezes uma censura do outro, às vezes uma crítica que não edifica a personalidade, mas castra a criatividade. Este perfil que está sendo construído é um perfil tendencioso para os quadros depressivos, melancólicos, e a fibromialgia não tem relação, com exercícios que foram direcionados de maneira repetitiva, trabalhos que promoveram repetições constantes. Vejam, não se tem um relato de um servente de pedreiro que apresentou fibromialgia. E que é uma pessoa que fica o dia inteiro levantando uma lata de cimento só de um lado dos ombros e sobe escada e faz... Por que não? Porque faz atividade física. Mesmo que ela seja trabalho e seja difícil,
Existe liberação de hormônios, de endorfina, alívio do estresse emocional. Está estressado, mas com outras coisas, questões talvez sociais, financeiras, fisicamente está tranquilo. Entende? A sequência de ações excêntricas, entendam o que eu estou dizendo, a sequência das ações excêntricas facilitam a liberação miofacial. Existe um envoltório de tecido conjuntivo fibroso denso sobre os músculos, que compõe a fáscia superficial. Durante as ações excêntricas, é muito mais fácil que haja liberação miofacial e, vejam, alívio dos sintomas. Mas, onde que a literatura encontra respaldo? A literatura encontra respaldo em aspectos neuroendócrinos. Fazer o exercício com intensidade desafiadora, liberando hormônios como a endorfina e as catecolaminas, diminuindo tensões emocionais e favorecendo o relaxamento pós-treino. Então, sim, quem tem fibromialgia, diferente do que se pensava há pouquíssimos anos atrás, deve fazer exercícios resistidos. É importante que esses exercícios resistidos estejam associados, por favor, com exercícios de alongamento. Até hoje, parece que as pessoas não se disciplinaram a fazer os exercícios de alongamento. E sim, a fibromialgia, ela hoje não é mais considerada como uma patologia incurável, intratável. A fisioterapia tem procedimentos interessantes, a educação física está aprendendo coisas interessantes. Infelizmente, a medicina convencional, a ortopedia, não tem concordado muito com isso. Mas a ortopedia, ela tem as limitações que nós sabemos, porque a medicina sempre é baseada em evidências. E as evidências são poucas ainda, mas são evidências. Perfeito. Eu não acredito. Que engraçado, coincidência. Se tiver mais pergunta, manda no chat, senão a gente vai encerrar com essa clássica. Eu acho que todo mundo já ouviu essa pergunta, todo educador físico que está trabalhando, mesmo que você está no supermercado e encontrar alguém, você escuta essa pergunta. Vamos ver o que o Haddad vai responder. Qual exercício melhor para perder barriga? Isométricos. Sempre tem os que perguntam. Isométricos. Né? Exercício isométrico faz você perder a barriga. Atenção, vai começar a aula. Você faz uma isometria de uma masseter, não come mais nada, fica de boca fechada, que aí você perde barriga. A gente brinca muito com isso, mas deixa eu falar para vocês. Tem estudos clássicos. Na minha aula de emagrecimento através do exercício, que não é emagrecimento através do exercício, eu falo muito sobre alimentação, enfim. Mas nessa aula, tem alguns estudos muito bons, e eu fiz questão de pegar diferentes trabalhos que usaram a mesma metodologia para que todos vejam que sempre coincide. Amigos, a associação do exercício resistido com o cardiovascular sempre é superior. Sempre. O último dos trabalhos, então, que nós tivemos acesso, ele avaliou um dado que é particularmente importante, porque todos avaliavam composição corporal, usavam o DEXA, mas é que teve um que foi muito legal, que foi o último publicado nesse sentido, que eles avaliaram também as medidas circunferenciais da cintura e fizeram análise de ressonância por imagem do abdômen. E agora nós temos o padrão ouro, ok? Se você fizer 1 hora de musculação de alta intensidade, não sei se vocês já cronometraram a musculação, 1 hora de musculação, o seu aluno fica 17 minutos com o peso na mão. O resto ele não está segurando o peso, ele está parado. 17 minutos em 60. É bom, é muito bom, né? 17 minutos. As pessoas que são praticantes convencionais ficam 13 minutos com o peso na mão. 13 minutos e meio em 60. Então, se uma pessoa ficar 20 minutos segurando o peso ali, daquela 1 hora, pô, é um monstro.
Se você pedalar, ou correr, ou fizer escadaria durante 1 hora, ou terceira opção, se você fizer metade da musculação e metade do aeróbico. Perceberam, amigos? 1 hora de musculação de fortíssima intensidade, 1 hora de cardio ou meia hora de cada. Meia hora de cada é superior. Haddad, e a ordem? Eu faço primeiro o cardio ou eu faço primeiro o aeróbico? Qual é a aptidão física que está sendo treinada? O seu aluno, ele precisa, nesse momento, com mais urgência, melhorar o VO2? Melhorar o limiar anaeróbico? Ou ele precisa mais de força? Porque se ele precisar mais de força, eu vou pedir para você fazer um aquecimento rápido para ativar o sistema neural dele, libera a adrenalina e ele vai para a musculação. Depois ele faz aeróbico. Mas se o componente cardiovascular estiver caidinho, eu vou recomendar fortemente, faz o aeróbico bem feito, depois vai para a musculação. Tudo bem? O resultado na composição corporal, amigos, vai ser o mesmo, tá bom? Perfeito, mais alguém tem perguntas? Senão a gente vai encerrando. Foi muito legal. Se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. Já vou fazendo os agradecimentos aqui ao professor Haddad. Vocês não têm noção da felicidade que eu estou aqui. Taga, te ver, cara, sem palavras, sem palavras. Você é tudo de bom na minha vida. Oi? Estou te aguardando aqui em São Joaquim, pô. Como você vem pra cá? Eu vou me organizar. Esse semestre foi bem corrido, mas eu quero me organizar, eu quero sentar com você. Algumas pessoas que passaram na minha vida, poucas, bem poucas, só me deram exemplos positivos, foram bem poucas. Sempre houve uma coisa que você podia observar e falar assim, isso não foi legal. Das raríssimas pessoas que só me deram exemplos de como ser, você está entre elas. Nossa, você não precisa ter dúvida disso. Nossa, fico muito contente. Vou fazer a última. Pode fazer a última pergunta que surgiu agora? Lógico, claro. Agora eu já vou encerrando, então, para a gente não se prolongar muito. Que tipo de exercício é recomendado para uma pessoa que está com nervo ciático, obeso e sedentário? Mas a pergunta é qual exercício ele pode fazer ou qual exercício ele faz para controlar esse quadro? É recomendado. Não sei. Bruna, você quer abrir seu microfone e perguntar? É a Bruna que está perguntando. Não sei se a Bruna quiser... Se quiser perguntar pelo microfone, pode, Bruna. Abre o microfone, aproveita. A gente faz pelo Zoom exatamente para vocês poderem participar mais aí. Se quiser. Tem vergonha. Ei, bonitinha. Tá, deixa eu... Bruna, eu vou tentando responder aqui. Se eu não conseguir responder você pergunta de novo. Fala, ainda não foi isso. Veja. Beleza. Agora encerrando as perguntas agora. Um indivíduo com sobrepeso ou obesidade tem um centro de gravidade anatomicamente deslocado para frente e biomecanicamente isso causa um desequilíbrio anterior. Dessa forma, a curvatura lombar, que nós chamamos de lordose, ela vai se acentuar porque é a lei da curvatura da vara, não tem como isso não acontecer. E o sacro, não sei se vocês se lembram, mas o sacro fica num plano inclinado. O promontório sacral fica aqui e as suas vértebras lombares repousam sobre ele na forma de uma torre. Se a sua lombar fizer isso aqui assim, ó, esse ângulo aqui ficou mais aberto ainda e acontece o cisalhamento. E isso causa tensão generalizada. Mas essa tensão, ela pode atingir raízes neurais. Isso causa um desconforto muito grande e tensão dos músculos. Existe um outro fato que acompanha isso, é que como o centro de gravidade está projetado para frente, tem uma tendência ao tronco cair para frente. E aí os glúteos não conseguem se contrair o dia todo, mas os músculos profundos, que nós chamamos rotatores, os rotatores laterais, né,
E aí você vai encontrar lá gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, obturador externo, piriforme. Eles tensionam para estabilizar a cabeça do fêmur no acetábulo. E entre o piriforme e o gêmeo superior, entre os dois, como se fosse uma pinça, assim acho que fica fácil de vocês verem, está o trajeto do nervo isquiático. A dor isquiática, então, ela pode ser uma dor causada por compressão lá na raiz, que está alguns centímetros acima. Ela pode ser causada por forças compressivas do piriforme no gêmeo superior, né? E por desequilíbrio muscular mesmo. Enfim. Como fazer para amenizar o quadro? Ok, exercícios de alongamento para o quadril, exercícios de rotação medial da coxa, uma vez que eles são rotatórios laterais. Se você roda medialmente a coxa, você diminui a tensão nesses músculos. Isso promove um relaxamento muito gostoso, ok? E afastamento das vértebras, diminuindo a lordose, a hiperlordose lombar. Haddad, como que eu vou conseguir esse afastamento, esse achatamento da minha lombar? Olha, o melhor dos caminhos são técnicas fisioterápicas, e aí eu sempre vou pedir um fisioterapeuta que aplique cinesioterapia, que faça ou RPG ou Pilates. Né? Isso, a gente, por favor, fisioterapeuta. Né? Se for educador físico, aí você vai ter que selecionar um pouquinho melhor, porque infelizmente virou um pouco de comércio, e aí a gente sabe que a qualidade cai. Em relação aos exercícios, não existe exercício contraindicado. Existem indivíduos contraindicados agora. Olha, ele está com dor, ele não consegue agachar. Ótimo, não vamos agachar então. Vamos fazer exercícios segmentados. Vamos tentar uma cadeira extensora, adutor, a flexora. Vamos alongar segmentado também até que o quadro diminua. O quadro doloroso, eu estou dizendo, tá? Então, entendam. Fez o teste motor, apresentou dor? Olha, não dá para fazer. Nós vamos fazer técnicas de alongamento, técnicas de reforço. Não existem exercícios contraindicados. Exercício é medicina. Simples assim. Quem se exercita tem saúde. Eventualmente, esse ou aquele indivíduo não pode fazer o movimento agora, tá bom? Não sei se foi isso que você perguntou, Bruna, mas eu tentei. Acho que é isso mesmo. Põe um joinha aí, Bruna. É isso aí. Foi, sim. Nossa, muito bem esclarecido. Ah, que bom. Que bom, Bruna. Muito obrigada. Valeu. Isso aí, professora Haddad. Estou muito feliz. Estamos com 20 pessoas do começo ao fim. Ninguém saiu. Ficaram até o finalzinho, ansiosos para ver tudo. Coisa boa. Muito bom. Estudar tudo de você. E a gente Espero agradece. Que seja a primeira de outras visitas. Me senti muito bem acolhido. Com certeza. Quanto conhecimento, né, Bruna? É isso aí, a Bruna está colocando aqui. Quanto conhecimento, é isso aí. Vamos compartilhar esse conhecimento. Osvaldo, você quer falar alguma coisa? Abriu a câmera aí. Só quero agradecer o Haddad, principalmente você viu a professora que a gente tem, né, Haddad? Ela desbrava as coisas, faz acontecer. E olha, até eu emocionei com tudo isso daí. Pessoas vendo profissionais da infância dando resultado na vida profissional de uma pessoa, né? Olha, eu sinceramente não sabia que ia acontecer isso aqui, viu? Nem eu. Porque, mas foi um presentaço. Meu pai, você falando ainda que sonhou com a Hélita aqui, a nossa aluna de enfermagem. Poxa vida. Engraçado isso, né? É que eu falei no chat ali que eu acho que só convém, só para fechar isso aqui, é você trazer o seu livro e fazer o lançamento aqui em Orlândia, né? Ou em São Joaquim, que eu estou em Orlândia. Nossa! Em São Joaquim, né, Cláudio? Eu acho que isso me deixaria muito feliz. Seu lançamento vai ser coisa boa. Vai ser aqui em São Joaquim da Barra, na Unip e na academia, né, Taga? Isso aí. Isso aí.
Tamo junto. Acho que é isso aí. Nossa, O gente, convite obrigado, tá viu? feito. Muito obrigado. Que presente. Vamos combinar isso, Realmente, vamos vocês combinar de realmente me deram um presentaço essa noite. Nossa. O presente foi nosso, Nossa, nós Haddad. que agradecemos muito. Nossa. Foi muito Parabéns. válido aí, né? Vamos ter outros encontros, se Deus quiser. Eu tenho certeza que acrescentou demais aqui. O pessoal tá no chat. Ó, precisava muito dessas explicações. Mais uma vez, foi muito valioso para mim, Anderson. Beleza, Anderson? Giovana, parabéns pela live, ótima aula, muito aprendizado, obrigada. Todo mundo aqui super elogiando, agradecendo, muita emoção. Todo mundo dando parabéns e agradecendo aí tanto conhecimento e tão didático, né? Professor é professor, não adianta. É uma didática simples, clara, objetiva. E é isso aí. Obrigadão, fique com Deus. Vamos marcar outras aí com certeza. Virtual e presencial. Presencial. Gente, muito obrigado. Parabéns a todos vocês. Parabéns ao Unip. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Fiquem com Deus. Nós que temos que agradecer. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Fiquem com Deus.